Primeiramente, eu agradeço, né, aos participantes. Tivemos um probleminhas aí com o link, né? Então muita gente provavelmente não vai conseguir entrar se não acessar o link que nós enviamos. Eu sou Amarildo Gomes Pereira, sou diretor de escola, tenho formação em História, mestrado e doutorado na área da educação, formação de professores. Tenho desenvolvido leituras na área de cultura indígena, cultura africana, educação e direitos humanos. E aceitamos um desafio de trazer esse tema para discussão sobre política. Como me recordo, 20 anos de servidor público, não recordo de um momento para a gente discutir esse tema política. Discutimos sobre outras formas, mas não diretamente como nós vamos trazer hoje. Então, acho que é um desafio grande a gente trazer e vejo de grande importância, que nós estamos aí às vésperas das eleições e nós, formadores e pessoas, não podemos ficar ausentes dessa discussão. Então, foi dentro disso que nós conversamos aqui, eu, o Edson, Maria José, e estamos trazendo esse tema para a reflexão. Esperamos que possa ser de bom proveito para todos, né? Nós vamos deixar depois, tem os links aí, o chat para deixar questões, mesmo que a gente não conseguir dar conta de responder todas, a gente vai fazer alguns comentários lá na parte final. Nós dividimos assim, o Edson vai fazer uma primeira fala, ele vai se apresentar, fazer uma fala, a Maria José, eu vou fazer uma apresentação de alguns slides, a Maria José vai fazer uma fala final, depois eu faço o fechamento. Essa é a estrutura que nós organizamos. Aí terá um momento lá na parte final, se tiver algumas questões que der para a gente fazer pelo menos um comentário, a gente vai estar lendo aqui, né, para estar discutindo um pouquinho, tá bom? Vamos lá, então. O Edson. Olá, Marildo. Estou aqui do lado da Maria José e cumprimento as pessoas que estão nos vendo e ouvindo para fazer essa discussão sobre política, né? Eu quero dizer que são algumas reflexões, algumas ponderações com base na minha trajetória política, inclusive. Já participei de várias campanhas, já fui, inclusive, vereador em Lençóis Paulista, né, onde eu morava. Então, com base nisso, não tenho pretensão de trazer nenhuma verdade, né, apenas para fazer esses comentários para que a gente possa fazer essa discussão. Então, me apresentando agora, meu nome é Edson Fernandes, eu também sou formado em História, né, tenho mestrado em Economia e doutorado em História Social pela Unesp de Araraquara e Unesp de Franca, e como eu já falei, também já participei de várias, né, de várias campanhas, inclusive aqui em Bauru. Eu quero iniciar essa minha participação, essa minha fala, por uma frase que a gente ouve muito por aí, né, por frases. É muito comum a gente ouvir assim, todo político é igual, né? Ou então, todo político é ladrão, ou então, a política não me interessa, né? E isso me faz lembrar o dramaturgo alemão Brecht, né, Bertolt Brecht, que ele tem um texto que é muito conhecido, chamado Analfabeto Político, né, que ele diz que da ignorância política é que saem os males da sociedade, que sai, inclusive, o político corrupto, o vigarista, o pilantra, porque muita gente se sente assim, né, a política não me representa, né, e na verdade, não é assim, muita gente entende que vai votar nulo como forma de protesto, né. Eu quero dizer que eu considero o voto nulo um voto legítimo. Mas em que situação? Em que situação em que você não tem uma opção em que há, ou melhor, em que as opções representam o mesmo bloco de poder, né? Por exemplo, são candidatos à direita, você não tem um leque de opções. Às vezes são frações da mesma classe, da classe dominante. Então, nesse caso, quando você não tem nenhum leque de opções, eu acho que é válido você se expressar
com um voto nulo. Lembrando que outra ideia, né, muita gente fala, mas o voto é obrigatório. Não, o voto não é obrigatório. Obrigatório é você ir na sessão eleitoral. Então, você pode anular o seu voto. Então, eu considero o voto nulo legítimo. Mas, quando você tem opções à direita, ao centro, à esquerda, aí eu acho que é impensável. Eu acho que a pessoa tem que se posicionar. Nesse caso, quando ela tem opções, né? E normalmente se tem opções, né? Normalmente pode não ser uma candidatura que pense exatamente como você, mas tem pontos de convergência, e eu acho que isso é importante, né? Esses que acreditam que anulando estão fazendo um voto de protesto, eu penso que isso é inócuo, né? Por quê? Anular o voto interessa para quem? Interessa para quem já está lá. Interessa para esses grupos que têm seus interesses econômicos protegidos, né? Não, ou melhor, interessa para os maus políticos. Agora, para o político que pensa em medidas de alcance social, para esse não interessa o voto nulo, porque ele precisa do voto das pessoas para poder defender, né, as pautas populares. Então, essa ideia de, o meu voto é de protesto, o mal político não está nem ligando para isso, ele não está nem aí. Quanto menos voto tiver, é até melhor para ele. Então, como forma de protesto, eu acho que isso não tem validade, é inócuo. Eu acho que o protesto é você ir para a rua, aí sim, né, você defender, você se engajar, você fazer isso, mas não penso que o voto nulo vai representar, vai fazer com que esses políticos pensem, nossa, nós precisamos mudar o nosso jeito de fazer política. Pelo contrário. E repetindo, eu considero o voto nulo legítimo, né? Legítimo quando você não tem opções, né? Quando você tem, como eu disse, como são candidatos do mesmo bloco, né? Da mesma matriz ideológica, vamos dizer assim. Uma outra questão, Marilde e Maria José, que eu queria colocar em quem votar, né? Qual é o critério, né, que eu posso me basear para escolher um candidato? Eu sei que muita gente, assim, eu vou votar em fulano porque ele é meu amigo, ou eu vou votar em fulano porque um amigo indicou, ou eu vou votar num outro porque eu achei o discurso dele bonito, e isso é uma postura assim, bastante inconsequente, né? Porque a pessoa é um voto pessoal, né? Não é um voto consciente, não é um voto ideológico, né? Eu voto porque o sujeito é meu amigo. A gente não pode esquecer que por trás daquela pessoa, daquele voto, tem um partido político, né? O partido tem um programa, o partido tem um projeto para a sociedade. Então, se você vota num candidato, você achou que o discurso dele foi bonito, mas ele vai estar amarrado com o partido. Na hora de votar, ele vai votar de acordo com o que você, eleitor, está pensando, de acordo com o que o partido está estabelecendo. Então, eu penso que é um risco, né? Votar por laços outros que não sejam o programa, que não seja o componente ideológico, que não seja o programa do partido. Então, o que eu penso? Né? Que a gente tem que ter uma ideia do que o partido defende. Se aquilo que ele defende, ele está de acordo com o que você pensa, com questões vitais para a sociedade. Por exemplo, o partido defende a pena de morte, o que o partido defende sobre o aborto, o que o partido defende sobre as cotas, sobre a privatização. Então, será que é aquilo que está no programa do partido, eu me identifico com aquilo? Então, eu penso, e repito, é uma ponderação, não significa que eu seja o dono da verdade, mas eu penso que esse é o voto consciente, né? Que você vai votar num projeto que você acredita. E dentro daquele partido, você vai escolher um candidato, ou então simplesmente votar na legenda, e isso é válido, né? Então, a gente tem que entender o que aquele partido, né, defende como projeto de sociedade.
porque, repito, eu voto no sujeito porque é meu amigo, mas sinto muito, ele está num partido que não me representa, Então, eu acho que isso é um dado importante, né, como um critério de escolha. E, logicamente, que tem a ver com a qualidade da informação que as pessoas acessam. Né? Hoje está mais fácil, mas alguns anos atrás, as pessoas faziam a sua cabeça política assistindo o Jornal Nacional, por exemplo, assistindo a Rede Globo. Agora, não podemos ser ingênuos, né? A imprensa, ela tem um dono. O dono não caiu do céu, o dono tem um lado, o dono do jornal, o dono da revista, ou aquele que tem uma concessão de TV, ele também vota na eleição, ele também tem interesse. Então, é um exemplo que eu sempre falo para os meus alunos. Alguns anos atrás era assim, o Jornal Nacional, ela tem 50 minutos de duração. E qual que é o papel do Jornal Nacional? Nos mostrar o que ocorre no Brasil e no mundo. Mas, poxa, no Brasil e no mundo ocorrem coisas a todo momento. Então, alguém vai ter que fazer o quê? Separar as notícias e quais aquelas que são importantes para caber no tempo do Jornal Nacional. E qual é o critério? Oi? Não, ou qualquer outro meio de comunicação, qualquer outro jornal. Então, essa pessoa que está selecionando o que a pessoa vai ficar sabendo, que critério que ele está usando? Essa pessoa também não caiu do céu, né? Essa pessoa está colocada na sociedade. Então, ela vai usar qual critério para selecionar aquilo que eu vou ficar sabendo? Então, alguns anos atrás, assim, hoje a situação mudou, porque hoje você tem sites alternativos, né? Hoje você não precisa ficar dependente da grande mídia corporativa. Então, é um papel nosso também, enquanto eleitores, buscarmos informações de outras fontes, para que você não fique apenas ligado àquele grupo de comunicação. Então, repito, hoje está mais fácil, né? Então, hoje você tem como ter os dois lados de uma questão, você tem como analisar de outra maneira, você tem como pesar as informações e usar a sua realidade, né, seu mundo objetivo aí como um critério de verdade, digamos assim. Então, aí, a gente pega, por exemplo, aí no caso do Congresso Nacional, nós temos a bancada disso, a bancada daquilo, chamada bancada BBB, né, da Bíblia, da bala e do boi. Então, vamos pegar o pessoal do agronegócio. Quantos deputados defendem o agronegócio? E veja, eles foram eleitos com votos de gente que não tem nenhuma relação com o agronegócio. Então, eles conseguem, digamos assim, furar a bolha e conseguem votos de pessoas que não tem nada a ver com o agronegócio, de pessoas que não os representam, né? De deputados que não vão representar aqueles eleitores. Então, eles conseguem isso. E agora, quantos deputados dos 513 que nós temos, quantos deputados representam as camadas populares, né? Quantos deputados estão ali levando a sério, né, o seu trabalho de produzir, né, de fazer leis ou de fiscalizar o executivo? Quantos estão representando os interesses das camadas populares? Então, eu acho que isso é uma questão que a gente precisa, né, pensar que se as pessoas que fazem parte da classe trabalhadora, das camadas populares, se elas tiverem consciência de votar em pessoas que realmente vão defendê-las, a gente pode ter um país diferente, e eu estou falando de país, mas isso vale para o Estado, isso vale para o município, né? Quer dizer, nós temos em conta que a gente começa aqui no município né, para tentar colocar um executivo, um legislativo que represente os interesses das camadas populares. Eu acho que essas são algumas ponderações, depois a gente pode voltar a discutir sobre isso, né, Marildo? Mas a minha questão é essa daí, é a questão de que nem todo político é corrupto, né, que tem aqueles que são
que estão lá defendendo os interesses das camadas populares, e é nesses que a gente tem que se espelhar, e nesses que nós temos que defender, nós temos que fazer propaganda para esses, e essa questão da escolha do meu candidato, né? Quem que eu vou escolher, né? Então, são algumas ponderações que eu estou colocando, mas que a gente pode voltar a discutir depois, tá? É isso, Amarildo. O que fica claro assim, né? A nossa ausência da discussão desses temas ao longo da história tem causado assim um dano muito grande para nós. Como diz, se nós não nos interessamos, outras pessoas estão se interessando e muito mais, né? E com isso acaba fazendo com que os nossos ideais, as nossas necessidades não sejam atendidas por meio desse meio que é a política. É como se diz, né? Aqueles que não se interessam por política serão governados por aqueles que se interessam. Sim, sim. E os que estão se interessando não têm interesse por nós, né? Essa que é uma questão. Eu vou apresentar alguns dados, né, para a gente continuar a nossa reflexão. Então, estou trazendo aí o tema, nós estamos trazendo o tema potencialidades políticas dos servidores públicos e o seu papel nas eleições. Eu já compartilhei com os colegas, né, que durante 20 anos aí de servidor público é a primeira vez que estou participando de uma discussão sobre política, né, aí antecedendo as eleições. Eu acho que esse fato da gente não ter discutido, a gente não querer discutir ou ter uma aversão a discutir política, tem contribuído para que esse instrumento, né, de luta passa a ser predominado por pessoas que não têm interesse nos nossos ideais, como foi dito. Eu vou trazer algumas informações aqui para ver como está o cenário político do país nas últimas eleições. Na atualidade, tem predominado a constituição de bancadas. Isso já faz alguns anos, mas agora fica muito mais claro para nós. Bancadas de vereadores, nos deputados, senadores, tem se utilizado para interesse específico do setor, ou seja, se forma bancada de acordo com os setores e essas bancadas passam a atuar não em prol da população, mas dos setores que a elegeu. Então, mais se destacam pelo número de deputados, a bancada da Bala com 57 deputados estaduais, 44 federais e 2 senadores. A bancada da Frente Parlamentar Evangélica com 228 integrantes, sendo 202 deputados federais e 26 senadores. A Ruralista, a Frente Parlamentar, com 300 membros constituídos. Essas bancadas, como foi dito, dentro do cenário nacional e estadual, elas têm atuado muito mais no interesse daquele grupo que elas representam, né? Então, aí como que fica a questão do servidor público dentro desse cenário? Nós temos uma bancada, né, a nível federal, estadual, que vem a defender o serviço público. Vou mostrar aqui, tem uma planilha onde aparece, né, a quantidade de deputados de acordo com a profissão. Eu frisei, destaquei em amarelo, né, deputados eleitos por profissão, 84 empresários, 40 produtor rural, 21 policial, 13 delegados e 5 bancários. Eu citei esses nomes porque são profissões que têm servidor público, mas que tem se constituído, de um lado, a parte da segurança e da parte empresarial, que vem predominando nas câmaras dos deputados. Por meio dessa eleição, desse contingente de pessoas e profissionais, que vem se constituindo a chamada o Centrão, um grupo forte, e esse grupo ele atua de maneira conjunta, eles que acabam pautando os rumos da política no país. Diante disso, né, sabendo que nós não temos uma bancada do servidor público, né, forte, que tem a mesma forma como essas bancadas, então o que nós, servidor público, o que nós teríamos que fazer? Né? Qual seria o nosso papel diante disso? Temos alguma força, né, para constituir uma bancada? Temos alguma força para ter maior representatividade? Avançando aí, vendo os números dos servidores públicos no Brasil, é um dado que foi levantado, 11 milhões, né, de servidores, um pouquinho mais de 11 milhões,
de servidores. Vamos pensar assim, são 11 milhões de votos, considerando que todos aí votem, né? Bom, 11 milhões frente à quantidade de eleitores no país parece ser pequeno, mas é o suficiente para eleger aí 125 deputados, considerando, né, a última eleição para deputados e considerando os 125 últimos deputados, né, colocados. É claro que a gente levar em consideração que os deputados são eleitos de acordo com os estados, né? Cada estado elege uma quantidade. Mas percebe aí que a quantidade de servidores no país tem um potencial para eleger uma grande quantidade de deputados federais, né? E nós não conseguimos fazer isso. Por quê? São questões que a gente tem que começar a refletir. E quando multiplicado por 10, depois eu vou falar um pouquinho desse multiplicar por 10, nós temos aí 110 milhões de votos, que é o suficiente para eleger o presidente da República, que na última eleição ficou com 60, um pouco mais de 60 milhões de votos. Percebe o grande potencial que tem um servidor público, né? Tanto para eleger uma grande bancada de deputados, quanto para eleger até o próprio presidente. Então, percebe? Então, não é assim, uma coisa insignificante, é uma coisa muito importante para a gente ter ciência disso. Então, significa que os rumos das eleições, tanto na esfera federal, estadual, né, ela pode dizer assim que ela pode ser determinada pelos servidores públicos. O servidor público ele tem o potencial para barrar os extremismos, tem esse potencial. E quando a gente olha para a esfera aqui, esfera municipal, aqui no nosso reduto, Bauru, levantando os dados aí de servidores públicos aqui no Bauru, com sindicatos em série, com a administração, nós temos total de cerca de 12 mil servidores públicos, 12.400 e pouco. Né? Então, esse número acho que varia de acordo com as exonerações de pessoas que entram. O que significa isso? São mais de 12 mil votos. De acordo com as eleições municipais passadas, o suficiente para eleger uma quantidade muito grande de vereadores. Praticamente toda a bancada de vereadores aqui no município. Só do voto direto dos servidores, todos os servidores municipais, né? É claro que tem as suas concepções, cada um tem os seus princípios, né? Os partidos que o seguem, mas de forma geral, no conjunto, nós temos um potencial muito grande aqui em Bauru. E os servidores, especificamente da educação, que somam mais de 3 mil, daria para eleger quase 3 vereadores, né? Pensando assim, se todos votassem, né? Que, claro que sabemos que não são todos que votam, alguns não votam, outros votam em branco, outros não comparecem, ou seja, sim, mas se todos votassem, daria para eleger aí cerca de 2 vereadores, né? Quase 3 vereadores. Bom, isso é pouco, mas na eleição passada nós não elegemos nenhum. Né? Nós não elegemos nenhum, a educação não elegeu nenhum. E nem os servidores públicos de forma geral, né? Parece que não elegeu nenhum também. Então, vê o quanto que nós estamos ausentes dessa discussão, quanto nós estamos despreocupados com essa situação. E isso faz com que nós pagamos caro, né? Nós vivemos aí os últimos anos, serviços públicos nos últimos 4 anos, passou por situações difíceis, está passando por situações difíceis. Um descaso, um desrespeito, um desmerecimento. Tivemos que lutar aí no sol a sol para conseguir aquilo que já é por direito nosso. Então, são informações, reflexões que a gente precisa fazer. E o fato da gente não querer discutir sobre isso, não se interessar em discutir sobre isso, vem favorecendo a manutenção dessa descrição que nós passamos até agora. E quando multiplicado por 10 os servidores públicos, nós teremos aí, de forma geral, mais de 120 mil votos só de servidores públicos. Significa que daria para eleger o prefeito, a prefeita e toda a bancada de vereadores. E especificamente no caso da educação, cerca de 32 mil votos, que daria para eleger praticamente quase toda a bancada de vereadores. Bom, de que forma a gente conseguiria alcançar esses 120 mil votos? Aí vem aquela ideia de multiplicar por 10. O que seria esse multiplicar por 10? Seria uma atuação de cada servidor junto ao seu grupo familiar, ou amigos próximos, né? Que varia aí de 5, 10, 20, 50 pessoas, depende de cada grupo. Seria uma atuação junto a essas pessoas, quando chegar a eleição, conversar com essas pessoas, falar da importância de se eleger a representatividade, né, do serviço público. É um serviço muito mais leve do que aquele que nós enfrentamos no dia a dia, né, os perrengues que a gente passa no dia a dia. Agora, isso depende do quê? Depende de um acreditar, né? Primeiro acreditar que isso é possível, que isso é necessário. Depois começar a se organizar e a se articular para que isso ocorra.
O potencial nós temos, né? Como demonstrado, potencial nós temos para isso. Agora, isso está ausente, parece estar distante, porque nós ainda não acreditamos, nós não nos envolvemos, ou nós ainda não estamos interessando, nós não estamos se organizando como classe dos servidores. Então, são passos importantes aí que a gente precisa dar em rumo aí para a gente mudar um pouquinho a história das eleições, tanto em nível nacional, estadual, como municipal. Vou voltar a falar um pouco que o meu trabalho, a minha vida de trabalho se deu, né, no âmbito do setor público. E acho que essa é uma questão importante para a gente considerar neste momento, que é um momento das eleições. Claro que não é importante só agora, porque é um momento das eleições, mas para a gente considerar ao longo da nossa existência, né? Porque isso está relacionado à diferença entre as finalidades do serviço público e as finalidades daquilo que é feito, né, pelo mercado, pelo setor privado. Então, acho que essa é uma questão importante para a gente conversar quando a gente leva em conta a política. Porque a política, ela está presente na nossa vida, né? Não dá para dissociar a nossa existência da nossa vivência política. É claro que existe a política partidária, mas existe a política que está diretamente relacionado à nossa vivência histórica, né? Dentro do mundo. Então, nós vivemos, né, na polis, e essa vivência na polis nos torna seres políticos. E daí a necessidade de participar ativamente das decisões, não só no momento das eleições, que claro que é um momento importante, fundamental, que a gente possa apresentar as nossas escolhas, né? E como disse o Edson, é um momento importante também para a gente protestar. E para mim o voto de protesto, ele se dá justamente quando eu escolho aquelas pessoas que me representem, mas não que me representem do ponto de vista da individualidade, até porque a minha concepção, né, de individualidade é de um indivíduo que se constrói na relação com os demais sujeitos. É um indivíduo que carrega em si a coletividade. Então, as escolhas que eu faço, ela também deve ser pautada pela visão de mundo que eu carrego. Né, o que eu defendo, o que eu quero para o futuro da humanidade, porque acho que isso também é algo importante que precisa ser levado em conta no momento da escolha de um prefeito, de um deputado, de um vereador, né, que as decisões que são tomadas no momento presente, elas não se encerram no presente. Elas são decisões que elas interferem e elas podem colocar em risco o futuro das pessoas. Né? Então, por exemplo, a decisão que a gente teve agora recentemente em relação à privatização do DAI, ela não diz respeito só à minha vida e à sociedade que vive em Bauru neste momento histórico, mas isso vai trazer consequências também para as gerações futuras. Né? Então, pensar naquilo que nós somos hoje, mas também no futuro que a gente espera, né, para o país, para a cidade em que a gente vive. E aí eu vou voltar, né, na questão do setor público, fazendo uma defesa do serviço e daqueles que atuam no setor público, que é de fundamental importância
para a organização da nossa sociedade. E aí eu vou pegar um exemplo, que é o exemplo da educação, que é o campo no qual eu trabalho, né, há muitos anos, e aquele que eu entendo um pouco mais, né? Então, embora a gente possa fazer algumas reflexões sobre, por exemplo, a saúde, a cultura, eu vou me pautar mais pela questão da educação. Quando a gente pensa nas escolas públicas, né, na educação que se oferece por meio das instituições públicas, a gente tem que pensar que, primeiro, que elas são as únicas instituições que são capazes de garantir a democratização do acesso, da permanência, do livre pensamento, diferentemente daquilo que se dá no âmbito do privado. Também considerando, e aí eu sempre me lembro muito de uma fala do professor Gaudêncio Frigoto, né, há vários anos atrás, em que, em um congresso de educação, ele trouxe um elemento que eu considero bem importante para a gente considerar a essência do que é público. O setor privado, ele se baliza por aquilo que é oferecido pelo setor público. Então, vejam, quando a gente tem uma educação de qualidade questionável, que a gente não consiga, de fato, ensinar as crianças a ler, a escrever, a desenvolver um pensamento crítico, né, a pensar criticamente o mundo em que eles vivem, é esta escola fragilizada que acaba servindo de referência para a existência do setor privado. Então, vejam, quando a gente pensa, e a gente tem há uma ideia um tanto quanto equivocada, né, na sociedade, de que a escola pública é ruim e que a escola privada que é boa, né, e esse é um equívoco, até porque aquilo que é público, por ser justamente público, ele tem que apresentar transparência. Então, quando a gente entra, por exemplo, no site do INEP, quando você entra nos dados públicos, você tem informação de todas as escolas, mesmo que a gente questione os instrumentos de avaliação externa, a gente não pode, por exemplo, desconsiderar também na totalidade o que esses dados eles nos trazem. E os dados eles são públicos, porque a gente está falando de um setor que é mantido com o recurso público, com o pagamento dos impostos da população. O mesmo não se dá em relação ao setor privado. A gente conhece muito pouco daquilo que é oferecido pelo privado, porque ele não é obrigado a manter nenhum tipo de transparência em relação ao público. Então, quando a gente fala o que é público é ruim e o que é privado é bom, né, a gente está falando do quê? E a partir do quê? E aí a gente pega, por exemplo, uma educação que toma como princípio uma escola que também está fragilizada. Então, vejam, e aí eu vou pegar um outro exemplo que talvez ajude a concretizar um pouco mais isso. A gente paga muito, por exemplo, pelos planos de saúde, mas a gente não pode dizer que os planos de saúde, eles nos ofereçam um serviço de qualidade. O que eles oferecem está um pouco além daquilo que o público tem oferecido. Então, vejam, quando a gente melhora a qualidade dos serviços oferecidos pelo setor público, obrigatoriamente o setor privado ele também tem que melhorar aquilo que ele oferece. Até porque as pessoas estão pagando duplamente, né? Elas estão pagando seus impostos e elas também vão pagar por esse serviço que ela, de alguma forma, né, ela faz um contrato. Então, o setor público ele é fundamental para que a gente possa ter o oferecimento de bons serviços à população.
na educação, na cultura, na saúde, em todas as áreas. A gente pensar, por exemplo, na pesquisa, né? Quem é que realiza a pesquisa pensando naquela população que é a população menos favorecida? Né? Pensando quem é que faz a pesquisa, pensando nas doenças que não vão gerar grandes lucros aos laboratórios. É o setor público. Então, a gente tem, eu quero destacar a importância fundamental que o serviço público tem para a sociedade, e claro que o serviço público ele não se dá a partir do nada. O serviço público ele só se concretiza a partir da ação, da atividade de pessoas que são contratadas, né, pelo governo nas suas diferentes dimensões, né, federal, estadual ou municipal, e que tem uma responsabilidade social em relação à sociedade, a sociedade na qual eles atuam. Então, acho que isso é bem importante da gente pensar, né, nos servidores e nas pessoas que trabalham no setor público. E daí a necessidade da gente defender e se comprometer com o voto e com a eleição de pessoas que tenham um compromisso com o setor público, de algo que vai além disso, que é a gente fazer campanha, defender, né, pessoas que, de fato, têm um compromisso com o setor público e com tudo aquilo que o setor público representa para a nossa população. E lembrando que nem tudo o que é público está garantido e está garantido para sempre. O Amarildo ele começou falando, né, dos 20 anos que ele é servidor público, e das poucas vezes, ou talvez nem, né, que as pessoas se reúnem para discutir as ações políticas e para cobrar também, né? Porque a gente tem que pensar que, ao longo dos últimos anos, e nós acho que temos uma responsabilidade, né, eu não tiro de mim essa responsabilidade também, pelo momento e pela situação que nós chegamos. Nós consideramos, talvez por alguns anos, que o jogo estava ganho, e que a gente não teria, que retrocessos talvez não fossem acontecer, mas não que eles fossem ser tão marcantes, e acho que a gente baixou a guarda. E nesse baixar a guarda, a gente teve um avanço significativo da extrema-direita, né, daquilo que eu nem considero como projeto conservador, porque o projeto conservador ainda não seria tão ruim, mas daquilo que a gente pode considerar como um reacionarismo muito grande na nossa sociedade. Então, vejam, os direitos, eles só foram conquistados, o que nós temos de direito, eles foram conquistados ao longo da nossa história com a luta, o empenho de muita gente, de muitos que vieram antes de nós. Né? Então, ter, por exemplo, salário mínimo, você ter férias, você ter direitos trabalhistas mínimos, seja no setor público ou no setor privado, foi uma conquista dos brasileiros. Só que essas conquistas, elas não são eternas. Essas conquistas, elas podem também serem perdidas, né? Serem abolidas, e a gente vem assistindo isso, né, o quanto isso se deu, principalmente no desgoverno que a gente viveu, né, nos últimos anos, do quanto nós perdemos de direitos, e do quanto a gente, inclusive, colocou em risco
a existência da educação pública, da saúde pública. Então, quando nós temos, por exemplo, grupos de deputados ligados, né, que fazem parte do lobby da educação privada, obviamente que eles não vão defender a educação pública, gente. Tudo que eles querem é que a educação pública ela se fragilize ainda mais para a gente ter, para que a gente possa ter aí um fortalecimento, né, que aumente o eco pelo fim do serviço público. Isso se deu, vem se dando, né, e a gente vem travando lutas em relação a isso na educação pública, mas alguns setores do país, por exemplo, mostram o quanto esses direitos eles podem se perder, né, a partir de um desmonte de alguns setores específicos. Isso aconteceu, por exemplo, com as ferrovias, isso aconteceu, por exemplo, com o correio, né? Veja, se a gente falasse há alguns anos, algumas décadas atrás, que a ferrovia ia terminar no país, isso ia ser visto como um grande absurdo, como talvez hoje, se a gente falar que a educação pública ela pode ter seu fim, alguns podem dizer, não, mas isso é uma coisa absurda, né? Não, não é absurda, né? A gente vai tendo um processo de precarização que vai se dando pouco a pouco e que pode levar, né, a hora que você precariza, parece a população que a única saída é, então, privatizar os serviços. Então, acho que é isso que eu quero dizer e defender a importância da gente ter, né, de termos candidatos e pessoas que defendam a sociedade, que defendam aquilo que possa favorecer a coletividade e não projetos individuais, né, projetos específicos ligados a alguns grupos, principalmente a grupos que tenham recursos financeiros, né, e que estão lá para fazer, né, outro tipo de defesa. Então, é isso, eu agradeço aqui a oportunidade, acho que a gente pode depois continuar essa discussão. Certo, obrigado, Maria José, pelas reflexões. Eu acho que a gente está assumindo um desafio, né? Trazer um tema, como o Edson colocou, é um tema que parece que é rejeitado, né? A gente está trazendo um tema assim que as pessoas parecem que não gostam de política, não gostam de falar, não gostam de político, mas aí o que a gente traz aqui é assim, a gente continuar não gostando, não discutindo esses assuntos, a situação nossa, serviço público, tende a piorar. Que nós demonstramos aquele mapeamento, como estão sendo constituídas, né, o cenário político, sendo predominado por empresários, né, produtores rurais, por áreas de segurança somente, e não voltado para o serviço público, a tendência é que nós vamos passar mais não sei quantos anos nessa situação, que todo ano tem que ir para a rua para lutar por uma coisa que é direito por nosso, né? O aumento salarial digno é o direito nosso. Tem que lutar contra a privatização, porque vai sendo constituído governos de forma geral não favoráveis. Então a gente precisa agora começar a nós, lideranças, diretores, coordenadores, professores, funcionários de forma geral, começar a pensar que nós precisamos trazer esse tema para os nossos espaços. Precisamos discutir, sim. Porque depende da nossa vida, depende disso, né? A nossa vida passa pela política. Então, nós deixamos essas provocações aí, espero que elas sirvam aí para esse contexto de eleições que nós vamos ter, né? Nós vamos ter que fazer a escolha. Como servidor público, vamos fazer a escolha. Nos próximos 4 anos, a gente vai continuar indo para a rua para queimar no sol, né, para lutar pelos direitos que são nossos, ou nós vamos ter um governo mais favorável, que valoriza o servidor público, que valoriza o serviço público. Nós vamos eleger representantes que possam nos representar, ou vamos deixar aqui de forma natural, apareça aventureiros, né? Para a gente saber quem precisa dar lá no Google, quem que são os vereadores, que nós não vemos as pessoas. Então, são provocações que a gente está deixando, espero que isso possa estar contribuindo aí nesse período aí de eleições que nós vamos ter. E que Bauru possa ter uma história diferente daí para frente, né, professor Heráclito? Que a gente possa cobrar dessas pessoas, que a gente tenha acesso a esses eleitos e que a gente possa cobrar,
né, o compromisso com o serviço público. Sim, sim. Maria José, suas palavras? E também eu acho que o fortalecimento das causas e dos movimentos que defendam questões que são caras à população, né? Bauru é uma cidade que tem uma história, né, que já teve projetos educacionais relevantes, progressistas, assim como também na área da saúde, e acho que é o momento da gente reorganizar esses movimentos e estabelecer uma luta, porque a situação que estamos vivendo é uma situação extremamente complexa, e sem luta a gente de fato vai perder. Certo. Tem algumas colocações aqui, acho que dá para a gente ler pelo menos algumas, né? Não sei se dá conta de todas. Começando aqui de baixo para cima, o professor Marcos Chagas coloca que, em relação ao serviço público e aos servidores, poderíamos dizer que a privatização é uma das principais formas de ataques e precarização atualmente. Isso que o professor está colocando, né, é algo que nós, servidores públicos, temos que assumir como bandeira a defesa do serviço público, né? E se nós não começarmos a se organizar como categoria, falar 12 mil servidores aqui em Bauru é muita gente, né? É para fazer um barulho, é para barrear muitas coisas. Então, não pode estar, nos momentos de discussão, não participar, nos momentos de lutar lá na Câmara dos Vereadores, não participar, porque a tendência, como nós vimos lá, aquela construção daquelas bancadas, não são favoráveis ao serviço público. A tendência é vir empurrando cada vez mais a precarização do serviço público para que isso convença a população que o melhor é privatizar, como aconteceu com o DAI empurraram, né? Nós não tivemos, parece, aí, um movimento tão grande a ponto de barrar o que aconteceu. Então, nós precisamos, de fato, preocupar com isso. Defender o serviço público é defender a democracia, né? A democratização dos bens, do serviço, a população, principalmente a mais pobre. É um papel nosso como servidor, trabalhando, um trabalho com muita competência e também participando das mobilizações, né? Isso, Amarildo, como você colocou, a própria população acaba pedindo, né, como você colocou, porque fica tão precarizado que parte da população que não tem consciência disso acaba achando que essa é a solução mesmo. E se esquecendo que a empresa privada ela tem a lógica do lucro, não tem a lógica de fazer um serviço, né, um serviço público, né, de qualidade. A lógica é o lucro, que é isso que é. Isso aconteceu, eu me lembro bem, até do Banespa. Você lembra do Banespa, né? Foi precarizando tanto que acabou sendo privatizado e tudo bem, né? E as pessoas acharam que não. Então, daí a importância, como eu falei, de dar informação de qualidade, né? De você ter acesso a outros meios de comunicação para você fazer, esse balanço, né? Do que é melhor para a população ou não. A questão da água aí, que correu pela Câmara também aí, eu tenho lido aqui que muitas cidades que privatizaram o serviço de água estão, de novo, assumindo o serviço, porque ficou muito precário, por causa de tarifa, por causa da qualidade do serviço, e acabaram revertendo o processo. E eu vejo como uma questão dialética, né? Porque você precariza, aí privatiza e o serviço ele continua sendo precarizado, né? Até porque essa ideia de que a gente vai ter, que o Estado vai fazer a regulação, a gente tem visto o quanto ela não funciona. Né? Uma série de serviços que foram privatizados no Brasil, a exemplo aí da telefonia, dos serviços bancários, eles não atendem de forma satisfatória a população. Né? Essa fala que a gente vem trazendo, esse tema que a gente vem trazendo, são temas que a gente teria que estar replicando nos espaços, né? Ou seja, na área da saúde, na área do abastecimento, na educação, porque são temas pertinentes a nós. A nossa vida, de forma particular, né,
toda ela passa aí pela política, a questão da educação, da saúde, do abastecimento, né, da infraestrutura, da segurança, do lazer, da cultura, tudo passa pela política. Então, nós não podemos ficar ausente desse espaço. Nós não podemos deixar que as coisas ocorram de forma natural. A nossa não participação faz com que esse espaço seja ocupado por aventureiros, né? Então, aparecem pessoas que nós não conhecemos, nunca vimos, né, assume o espaço, desaparece durante 4 anos, depois aparece só no final do 4 anos, produzindo imagens, né, fazendo postagem, como se tivesse feito um bom trabalho. E nós temos potencial para isso, como foi demonstrado, né? A quantidade de pessoas, de forma direta, já é o suficiente para mudar um pouco a história. E a quantidade dessas pessoas atuando, né, se envolvendo, atuando, faz multiplicar essa capacidade, né, esse poder que nós temos político. Então, essas reflexões que a gente está trazendo, né, eu creio que ela seja importante nesse momento. Mas que ela precisam depois dar continuidade, né? Achar outros momentos, outros espaços para a gente continuar refletindo sobre isso. Porque nós temos as nossas diferenças partidárias, nós temos as nossas diferenças de enxergar e analisar as coisas, as nossas concepções, os nossos princípios são diferentes, e nós estamos dentro do mesmo grupo servidor público, nós estamos no mesmo grupo dentro da educação, e com todas essas diferenças, bom, como nós vamos lidar com isso? Nós precisamos encontrar um fio condutor, né? Nós precisamos encontrar algo que seja comum a todos e a gente começar a atuar com base nesse que é comum a todos. O serviço público, ele é um bem imprescindível para a população, principalmente a população mais pobre. Né? Através do serviço público que a população tem acesso à educação, à saúde, ao lazer, à segurança, ao transporte, ao abastecimento. Então, é um serviço essencial. E nós, servidores públicos, nós somos muito importantes dentro desse processo. Porque o serviço público ele não será executado, ele não atingirá seu fim se não for o servidor público. E a forma como nós estamos sendo tratados, né, fomos tratados até então, é uma forma assim, de desmerecimento, né, até mesmo de forma, muitas vezes, humilhantes, que nós precisamos mudar isso. E nós temos essa capacidade, nós temos esse poder para isso, né? Então, nós estamos trazendo essas reflexões com esse objetivo, né? Servidores públicos, nós precisamos começar a discutir questão política, porque o serviço público, a nossa vida, a nossa carreira depende da política. Né? Nós discutimos bastante lá nos nossos espaços, nos corredores, né? Nós sabemos da realidade precária, mas quando tiver os momentos de discussão coletiva, nas audiências, na Câmara, nos encontros que ocorrem a esse respeito, é muito importante começar a discutir. É aí que se estrutura, né, se organiza a nossa defesa. Então, acho que nessas eleições, acho que é o primeiro passo para a gente começar a mudar essa história, né? Mudar a história do município, né? Mudar a história da política do município, mudar a história do serviço público aqui em Bauru, que é uma cidade grande, uma cidade conhecida mundialmente, que não merece ter um serviço público da forma como teve até então, né? O servidor público não merece ser tratado da forma como foi até então. Então, deixei essa mensagem. E, para isso, como a gente sempre está aí nos movimentos lutando, a gente continua lutando por isso. É o nosso dever como cidadão, é o nosso dever como profissional, é o nosso dever como pessoa, né? Estamos aí, então. Deixo um grande abraço a todos aí. Valeu, um abraço.